Uma viagem no tempo, a história dos relógios. O relógio que conhecemos hoje é resultado da evolução de diversos instrumentos criados para medir o tempo, desde a antiguidade em diversos formatos. Trata-se de uma das mais antigas invenções humanas e você vai conhecer a sua história a partir de agora. O ser humano sempre sentiu a necessidade de medir o tempo. Mesmo as sociedades mais antigas já observavam os padrões da natureza para programar plantios e colheitas. Inicialmente, era importante saber distinguir as estações do ano. Durante o curso de um ano, eram observadas diversas alterações climáticas que influenciavam mudanças no ambiente. Florescimento de plantas, ventos, inundações, chuvas sazonais, reprodução de animais, migração de aves. Tudo isso foi observado e concluiu-se que havia uma regularidade que regia tais fenômenos. Por sua condição de animal racional, como é chamado o ser humano, era uma questão de tempo até que o homem notasse também o movimento regular dos corpos celestes. O primeiro registro das fases da Lua, por exemplo, foi feito na pré-história. Isso mostra que a contagem do tempo tem sido utilizada há muito mais tempo do que muitos imaginam. E por esse motivo, especula-se que pode ter tido papel fundamental no processo das civilizações, ditando seu ritmo. Mas para atender às novas necessidades com o passar dos anos, o ser humano passou a inventar formas cada vez mais precisas de medir o tempo. Já não era mais suficiente medir os anos, meses e dias. Para isso, aos poucos foram sendo inventados instrumentos para medir intervalos de tempo mais curtos que aqueles já definidos pela própria natureza. Esses dispositivos têm sido utilizados por milênios, operando de acordo com os mais diversos princípios. Em comum, eles possuem o fato de marcarem as horas e todos eles culminaram no relógio que conhecemos hoje. Portanto, podem ser considerados relógios também. A palavra relógio vem do latim horologium. No grego, há também uma palavra que se deu origem à palavra relógio. Horologion significa quadrante solar que marca o tempo. Nota-se que, portanto, a palavra hora já existia desde os primórdios. Porém, ela não tinha o significado específico de hoje. Significava simplesmente tempo ou estação. O tempo não era medido com precisão, por isso a palavra hora era usada com maior amplitude de significado. Já a expressão quadrante solar diz respeito aos marcadores que utilizavam a sombra produzida pela luz do sol para marcar o tempo. Essa foi a primeira forma encontrada para marcar frações menores de tempo. À medida que o sol se move no céu, as sombras alteram sua posição e tamanho. Dessa forma, qualquer sombra pode medir a passagem de um dia. Com o tempo, percebeu-se que a duração de cada dia dependia da época do ano, ou seja, as estações. E tudo passou a fazer ainda mais sentido. A princípio, não havia necessidade de marcar o tempo com muita precisão, mas o ser humano sempre teve muitas ambições. E o conceito baseado na simples observação das sombras para medir a duração de um dia evoluiu. O relógio de sol foi o primeiro instrumento criado para dividir o dia em partes menores, ou seja, o primeiro relógio. Evidências arqueológicas mostram que os egípcios podem ter sido a primeira civilização a usar esse dispositivo, por volta de 1500 antes da Era Comum. Os egípcios criaram um relógio de sol em forma de T, capaz de dividir o intervalo entre o nascer e o pôr do sol em 12 partes. Ou seja, os egípcios também inventaram o conceito de hora. Durante a noite, eles recorriam a um conjunto de 12 estrelas para orientar a passagem do tempo de forma menos precisa, mas eficiente. Só havia um pequeno problema: quando o tempo estava nublado ou fechado, não era possível utilizar as sombras do sol durante o dia, nem as estrelas durante a noite para medir o tempo, ou seja, ficavam perdidos no tempo. A clepsidra ou relógio de água também foi um dos primeiros sistemas de medição de tempo criados pelo homem. É um dispositivo movido a água que utiliza a força da gravidade. A clepsidra mais antiga já descoberta é da era de 1400 antes da Era Comum.
e pode ser vista no Museu Egípcio do Cairo. Trata-se de um recipiente furado na base por onde sai a água. Os intervalos de tempo são medidos com base na velocidade de escoamento da água por marcações feitas nas paredes da clepsidra. Sua precisão extrapolou a capacidade do relógio de sol, podendo medir até intervalos de 5 minutos. O mais famoso relógio da antiguidade é a ampulheta, ou relógio de areia. São relógios simples de areia formados por 2 cones. A areia escoa do cone invertido superior para o cone inferior em um intervalo de tempo regular. A história registra o aparecimento das ampulhetas na Judéia em 600 antes da Era Comum, mas sabe-se que eles já existiam na Babilônia e no Egito em torno do século 16 antes da Era Comum. Entrando na Era Cristã já em 725 depois da Era Comum, um monge budista chinês chamado I Ching fabricou o primeiro relógio mecânico que se tem notícia. Ele funcionava com um conjunto de engrenagens e 60 baldes de água, correspondente aos 60 segundos que compõem 1 minuto. Pouco mais tarde, por volta de 800 depois da Era Comum, o califa Harun ar-Rashid deu a Carlos Magno um elefante e um relógio mecânico, de onde saía um cavaleiro que dizia as horas. Como o califa era de Bagdá, isso pode significar que os primeiros relógios mecânicos foram inventados pelos asiáticos. Mas quem levou o mérito pela invenção do relógio mecânico acabou sendo o Papa Silvestre II. Ao menos no mundo ocidental isso é verdade. Mas depois desses primeiros registros, diversos outros nomes foram responsáveis pelo aperfeiçoamento dos relógios. Dentre eles estão Ricardo Alinfardi, Santiago de Dondiz e seu filho, que ficou conhecido como Horologius, e Henrique Vick, todos depois do século XIV, depois da Era Comum. Dos relógios modernos, tais quais os conhecemos nos dias de hoje, os primeiros foram os relógios de bolso. Como ainda eram novidade, eram bastante raros e tidos como símbolos de status, verdadeiras joias restritas a poucos privilegiados. Somente membros da alta aristocracia tinham acesso a tais objetos no início. Foi em 1500, época das grandes navegações e descobertas, que em Nuremberg, Peter Henlein fabricou o primeiro relógio de bolso da história. Por seu formato oval e sua procedência, passou a ser conhecido como ovo de Nuremberg. O ovo de Nuremberg era fabricado inteiramente de ferro do exterior ao complexo mecanismo interno. Sua corda durava 40 horas seguidas, confeccionada com pelos de porco, numa espécie de protótipo das molas espirais que seriam comuns nos anos mais tarde. O relógio de bolso de Henlein foi um divisor de águas na história dos relógios, sendo o ponto de partida para diversos aprimoramentos em muitos países, especialmente na Europa. A partir dele, a indústria relojeira começou a se desenvolver com grande velocidade. Em 1595, o astrônomo Galileu Galilei descobriu o isocronismo, que nada mais é do que a regularidade do movimento de um pêndulo. Seus estudos serviram de base para a invenção do relógio de pêndulo em 1656 por Christian Huygens, na cidade de Haia, na Holanda. Apenas um ano depois, diversos artesãos holandeses iniciaram a fabricação da invenção, que se difundiu rapidamente por todo o mundo. Aliás, até hoje, os relógios de pêndulo são procurados por seu valor estético e artístico. Depois dos relógios mecânicos, começaram a surgir novas variedades de técnicas de registro do tempo. Uma dessas invenções é descendente direta do relógio de bolso. Estamos falando do relógio de bolso digital, invenção de um engenheiro austríaco chamado Joseph Paul Weber. Ele inventou um mecanismo batizado de hora dipolar em 1883. O sistema era composto de 2 janelas em um mostrador, nas quais apareciam as horas através de discos rotativos. O segundo ponteiro permaneceu
permaneceu funcionando da forma convencional. Note que trata-se, na verdade, de um protótipo do sistema digital, mas ainda analógico. A história dos relógios digitais de fato começou no final do século XIV, com a descoberta de uma propriedade de certos metais como quartzo e outros materiais que podem transformar energia mecânica em energia elétrica, fenômeno conhecido como efeito piezoelétrico. Algumas fontes atribuem a invenção do relógio de pulso ao relojeiro Abraham Louis Breguet. Ele teria confeccionado o primeiro relógio de pulso conhecido em 1814 por encomenda da irmã de Napoleão Bonaparte, a princesa de Nápoles, Carolina Murat. Porém, as fontes são escassas e não há como comprovar a veracidade desta informação. A hipótese mais aceita é de que o inventor do relógio de pulso tenha sido o mesmo do avião, o brasileiro Alberto Santos Dumont, ou seja, Santos Dumont está envolvido em não só apenas uma, mas em duas invenções de origem controversa. Conta a história que o pai da aviação necessitava de uma solução prática para poder cronometrar os seus voos. Como todo mundo, ele possuía um relógio de bolso preso em uma corrente, mas teve a ideia de encomendar um relógio que pudesse ser preso ao braço, facilitando o controle das horas. O pedido foi feito ao amigo famoso relojeiro Louis Cartier. Em 1904, Cartier entregou ao amigo, que é considerado por muitos como o primeiro relógio de pulso do mundo. O objeto ganhou o nome de seu dono, Relógio Santos. Em 1911, ele passou a ser comercializado, fazendo sucesso entre soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Ele é fabricado até hoje da mesma forma que o original, com cada parafuso e a pulseira de couro. A divisão do dia em 24 horas, apesar de já ter resquícios na civilização egípcia, passou a ser padronizada somente no século II antes da Era Comum. A segmentação das horas em 60 minutos e dos minutos em 60 segundos surgiu na mesma época, apesar de também haver resquícios dessa mesma prática por volta de 2000 antes da Era Comum, quando os babilônios desenvolveram um sistema hexadecimal para o cálculo astronômico. Já os minutos passaram a ter sua divisão mais utilizada em 1967. Nesse ano ficou estabelecido que um segundo corresponde à duração de 9.192.631.770 períodos da radiação do átomo de césio. O chamado relógio atômico passou a ser padrão mundial para estabelecer as horas, minutos e segundos. Essa padronização recebe o nome de UTC, ou seja, Tempo Universal Coordenado. E esse foi mais um Webdoc do canal AltV. Muito obrigado por sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar com o máximo de pessoas que você puder e se inscreva ou siga o nosso canal. Até a próxima!